Atualmente, o que mais vemos são constantes desrespeitos aos direitos básicos de qualquer cidadão. Um Estado permeado pela ausência de políticas públicas e investimentos na sociedade acaba gerando condições de vida precárias que ferem a dignidade da pessoa humana. Essa incompetência de garantir a todos o mínimo dos direitos é o que cria o maior freio no desenvolvimento do Brasil: a desigualdade social. Essa gritante desigualdade é evidenciada no documentário Lixo Extraordinário, estrelado e comandado pelo artista plástico Vic Muniz. O documentário mostra Vic tendo a ideia de fazer arte através do lixo depositado no aterro de Jardim Gramacho, um dos maiores aterros controlados do mundo. Ao longo do documentário vê-se um número exorbitante de pessoas em condições de extrema pobreza, sem dispor de direitos básicos de qualquer cidadão. Em um estado que a poucos quilômetros de distância há um dos maiores núcleos econômicos e um dos bairros mais ricos do país, como Leblon e Ipanema. Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, em seu livro Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, a escandalosa desigualdade que concentra nas mãos de poucos a riqueza nacional tem como consequência níveis dolorosos de pobreza e miséria. A situação fica ainda mais grave quando falamos de crianças e adolescentes por serem pessoas em formação, em desenvolvimento, que ainda são vulneráveis a influências externas e ainda não possuem as plenas capacidades para atuação na vida civil. Desse modo, pretendemos analisar desacatos aos direitos previstos pelo ECA. Nada é melhor para evidenciar esse desrespeito às normas que o rap. O rap é um estilo musical que ficou marcado por atuar contra o sistema ou promover discussões acerca das falhas da sociedade capitalista. Com batidas intensas, pesadas e uma letra de protesto, o gênero aborda diversos temas que são problemáticos no cotidiano dos cantores e da parcela da sociedade mais pobre e humilde. Vamos começar pela música de Geração Sombria do rapper nordestino Diomedes. Nela temos o seguinte trecho. Porque papai bate mamãe de coronhada? Porque será que tem crack em todas as quadras? Porque será que na escola da minha quebrada só aprendemos violência e mais nada? Porque papai bate mamãe de coronhada? Porque será que tem crack em todas as quadras? Porque será que na escola da minha quebrada só aprendemos violência e mais nada? A primeira parte do ECA, referente às disposições preliminares, já determinam direitos imprescindíveis que são colocados sob teste nesse refrão. O caput do artigo 3º do ECA diz o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Onde estão as oportunidades e facilidades expostas nesse trecho? É com esse contexto, com esse meio e essa estrutura que a criança ou o adolescente terá um pleno desenvolvimento mental, moral, espiritual e social? Assistir ao pai batendo na mãe, estar em um ambiente onde o tráfico de drogas impera e ter a sua própria escola repleta de violência, local onde deveria ser a base do desenvolvimento e aprendizado humano, são condições de liberdade e de dignidade? Nesse sentido, outro direito transgredido é o direito ao respeito desse indivíduo, descrito pelo artigo 17 do ECA. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Vale lembrar que em uma casa conturbada, em que os pais abusam de sua autoridade ou não prezam pela estrutura física, psíquica ou moral de seu próprio filho, há a possibilidade da perda ou suspensão do poder familiar. No site do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vê-se uma ótima explicação sobre isso. Segundo o CNJ, o artigo 7º do ECA assegura à criança e ao adolescente o direito a um desenvolvimento sadio e harmonioso, bem como o direito de serem criados e educados no seio de sua família. No entanto, quando esses direitos são desrespeitados ou interrompidos por alguma razão, pode haver a suspensão, perda ou extinção do poder familiar, e o próprio ECA prevê as regras processuais quando proposta uma ação de suspensão ou perda do poder familiar, aplicando-se subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil.
Em relação ao procedimento, para que seja determinada a suspensão ou perda do poder familiar, denominado antigamente de poder pátrio, o ECA estabelece que deve ser provocado pelo Ministério Público ou pela parte interessada por meio de uma petição inicial que informe, entre outros aspectos, as provas que serão produzidas e contenha a exposição sumária do fato. Caso exista um motivo grave, o juiz poderá determinar a suspensão do poder familiar por meio de uma medida liminar até o julgamento definitivo da causa, confiando a criança ou adolescente a uma pessoa idônea ou a uma casa de acolhimento. Os pais serão ouvidos e poderão defender-se perante a justiça. Nesse caso, o juiz deve determinar a realização de estudo social da família envolvida, ou perícia por equipe interprofissional. Na audiência, são ouvidas as testemunhas e o juiz tem prazo máximo de 120 dias para proferir a sentença. Ademais, na música de Diomedes, o verso que fala sobre a escola refere-se ao direito à educação. Sobre a educação do menor, vê-se que na música Causa e Efeito, do rapper MV Bill, a educação é o caminho para escapar de um outro destino cruel e sombrio. Barões engolem o peixe pequeno. Não vejo plantação de coca no nosso terreno. Vai além. Vejo plantações de vida, de sonho, de morte, ferida que não cicatriza, que não ameniza. Se o clima tiver tenso, a paz não se estabiliza. Pra mim é muito fácil de ser entendido. Sem educação vários de nós vai virar bandido. E a nossa pena não é branda. Perdemos a infância, a juventude, a fila anda. Menos pra quem tem família com dinheiro, que paga pelo erro do filho o tempo inteiro. Atitude que eu não me identifico. Bateram na empregada só porque o pai é rico. Pai que vai a público falar de ética, sem saber que o filho é envolvido com droga sintética. Vida frenética, fazendo merda pela rua, com a certeza que a justiça é menos energética. Não é assim com a gente. Nova operação policial leva a alma de um inocente. Deixa a criança ferida, com bala perdida, mais punição como medida, revelando incompetência. Que sem educação vários deles vão virar bandido, mostra que a educação é um bem essencial a toda criança e adolescente. O capítulo 4 do ECA trata expressamente sobre os direitos à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. O artigo 53 determina que a criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, inciso 2º, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. O que ocorre então, já que a lei garante o direito à educação? Por que a música denuncia a falta de educação para crianças e adolescentes das favelas? O principal problema é a ausência significativa de um projeto escolar compatível com a vida de estudantes vindo de realidades complicadas e outras vivências distintas daquilo que tenta se passar nas escolas. Esse projeto escolar ausente na vida de muitos alunos tem o seu lugar de origem no primeiro ponto de aprendizagem do sujeito, a sua própria casa. É nisso que se baseia a pesquisa de Lorena Freitas no capítulo intitulado A Instituição do Fracasso, a Educação da Ralé, presente no famoso livro do sociólogo Gessé de Souza, A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive. Segundo a autora, ocorre então que os conselhos e incentivos a favor dos estudos não encontram um terreno fértil onde possam florescer, visto que esses incentivos não vêm acompanhados de exemplos concretos que os legitimem, uma vez que os próprios familiares possuem uma relação emocionalmente distanciada com o conhecimento. Temos assim incentivos a favor de um mundo estranho e oposto à intimidade familiar, um mundo que não faz parte da vida de verdade, em que essas crianças estão acostumadas a viver. Um mundo cheio de regras e valores que eles não compartilham e que não reconhecem como seus. Se na própria casa da criança e do adolescente, local em que ele tem os primeiros conhecimentos sobre a vida e a primeira formação da sua personalidade, a educação é algo estranho, de outro mundo, ou então pouco valorizada, como esse ser saberá a importância dela? Isso acaba tornando-se um ciclo nas famílias de classe mais baixa. Freitas conclui que a crueldade da má-fé institucional está em garantir a permanência da ralé na escola, sem isso significar, contudo, sua inclusão efetiva no mundo escolar,
pois sua condição social e a própria instituição impedem a construção de uma relação afetiva positiva com o conhecimento. Além do despreparo da escola e dos profissionais da educação em lidar com os jovens com realidades de vida distintas, únicas e complicadas, tem também a questão da necessidade de emprego e o tráfico de drogas oferecendo um caminho mais rápido ao jovem conseguir uma remuneração. Para quem está acostumado com violência e morte no cotidiano, muitas vezes a lógica que impera é de que é melhor encarar a possibilidade de morrer com uma bala perdida ou com uma operação policial com muito dinheiro através do tráfico do que sem dinheiro ou trabalhando duro com um salário mínimo. Isso é um fator que afasta o jovem da escola e o impulsiona a escolher o lado da criminalidade. Outro trecho de MV Bill que merece destaque é quando ele fala: "Perdemos a infância, a juventude, a fila anda." Ao falar isso, o rapper se refere à melhor coisa em ser criança, a brincadeira, o lazer. Nesse mesmo capítulo do ECA, o artigo 59 afirma: os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Infelizmente, o que mais vemos na sociedade são crianças perdendo sua juventude sem poderem brincar e terem seu direito ao lazer, em virtude de terem que trabalhar. Mesmo o artigo 60 do ECA proibindo o trabalho aos menores de 14 anos, a eficácia desse artigo cada vez mais tem sido nula. O trabalho infantil no Brasil é algo recorrente e comum na atualidade. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2016, no Brasil, 2,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham irregularmente. Em todo o Brasil, a mão de obra de crianças e adolescentes ainda é explorada de forma indiscriminada, seja nos semáforos, nos lixões, em feiras, restaurantes, no campo, em indústrias ou até mesmo dentro de casa. Os direitos à infância e à educação são negados para quase 3 milhões de crianças e adolescentes no país, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diante de tal panorama, de quem é a culpa por essas infrações aos direitos das crianças e dos adolescentes? É culpa única do Estado? Podemos fazer algo quanto a isso? Nossa conivência, nossa falta de interesse ou nossa falta de atuação também permite essa situação. Os direitos das crianças e dos adolescentes são responsabilidade de todos. A lei é clara quanto a isso nos seus artigos 4º, 5º e 18 do ECA, ou o artigo 227 da Constituição Federal de 1988. O caput do artigo 4º descreve que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Enquanto que o artigo 5º fala em ação ou omissão. Conivência é uma forma de omissão. O artigo 18 assegura que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O caput do artigo 227 tem o seu texto extremamente semelhante ao artigo 4º do ECA. Além disso, o Estado também tem uma grande responsabilidade. Nesse sentido, Fábio Conder Comparato, advogado, jurista e escritor brasileiro, tece algumas críticas ao atual sistema liberal democrático brasileiro. A legislação não é capaz de garantir a todos certos direitos sociais e civis. Percebe-se que há uma grande necessidade de criar mecanismos jurídicos de controle do poder público a fim de corrigir esse erro. É difícil modificar esse panorama, mas não impossível. Há de haver mais conscientização coletiva. Acredito que o que está faltando na atual sociedade é mais solidariedade, mais empatia com o outro. Se cada um fizer um pouco, fizer a sua parte, acredito que já é um excelente começo para mudarmos a vida de muitos desses jovens.